Boa tarde a todas e todos. Este é o Clube do Livro em Literatura Irlandesa, um projeto de extensão da Universidade Federal de Rondonópolis em parceria com a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Eu sou a Camila Franco Batista, professora da UFR e também membro da Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Então, esta tarde nós começamos o quarto e último livro do Clube do Livro, que é Os 100 Poemas, de Seamus Heaney. Nós já lemos Esperando Godot, Samuel Beckett, também Constelações, da Sinéad Gleeson, e Pegas de Surpresa, da Adiba Jagdar. Então, este é o último livro deste ano, mas com certeza continuaremos no ano que vem essa leitura de obras irlandesas traduzidas no Brasil. Então, como nós fazemos sempre com todas as obras, temos um encontro de abertura da leitura e um encontro de encerramento. Então, não precisava ter lido o livro todo para hoje, tá? Mas se já começou a ler, tudo bem. Já começou a ter um gostinho ali da poesia do Seamus Heaney. Hoje a gente, então, conta com a presença da tradutora deste livro, que é a Lucy Colin, que é professora aposentada da Universidade Federal do Paraná, hoje também professora da PUC Paraná, que eu conheço há um tempo já, porque a Lucy foi minha professora na graduação em Letras em Inglês. Então, nós vamos conhecer um pouco do trabalho da Lucy hoje, também um pouco do Seamus Heaney. Seja bem-vinda, Lucy. Obrigada, Camila. Quero dizer da minha alegria, né? Esse convite foi, de fato, uma grande alegria. É uma oportunidade extraordinária a gente poder falar da tradução de um livro de poesia de literatura irlandesa. São várias, é uma confluência de vários elementos aí. Então, eu queria te agradecer demais e parabenizar aí essa turma pelo interesse, pela dedicação, e não é? Sabendo um pouco de vocês, né, já se torna revelador isso, né, de estarem envolvidos com uma relação, né, com a leitura de muito mais profundidade. E quando eu comecei já dizendo, né, que é um momento extraordinário, porque é um encontro para a gente falar de leitura, de tradução, de poesia e de mundo irlandês, essa confluência, ela suscita muitas questões. E a gente poderia começar comentando brevemente qual é a relação, não é, que a própria leitura de poesia nos traz. Nós estamos numa cultura, não é, aqui no Brasil, que embora tenhamos uma produção exuberante de poesia desde sempre, né? Nós temos em muitos períodos históricos, nós temos uma tradição muito forte, né, da escrita em português brasileiro, escrita de poesia, mas nós seguimos ainda, e já começo a colocar isso, e a Camila, né, a gente vai fazendo um ping-pong, Camila, mas se você quiser comentar isso, a condição cultural em relação à poesia aqui no Brasil, ou seja, quem é que lê poesia aqui no Brasil, é muito diferente da condição que nós temos na Irlanda. A relação, claro, é complicado a gente simplesmente estabelecer, né, um confronto aqui no Brasil e lá na Irlanda. Nós temos culturas que são, né, embora tenham pontos em comum, mas isso é muito importante. O Brasil, ele, principalmente depois da repressão, não é? Me refiro ao golpe de 1964, em que nós tivemos, né, um governo militar e tudo mais, isso é nítido, é um dado histórico, nós nos afastamos da poesia, porque a poesia é justamente um elemento socializante, não é? Ela é um elemento de união, ela já nasce, a poesia ela nasce nas comunidades, nas tribos, desde sempre, como esse elemento de união de uma comunidade. Ela faz parte dos rituais, ela é uma expressão coletiva através, não é,
de uma relação muito ligada com a música, muito ligada com a dança, com a expressão, não é? Mesmo. Então, nós temos historicamente um dado a se considerar, que se a poesia lá na Irlanda, sobretudo, vamos pegar, né, fazer um recorte histórico, a partir do século XIX, a poesia e a literatura, de maneira geral, ela foi vista como uma ferramenta para essa instrumentalização das pessoas, para um novo olhar, seja com essa pulsão poética, mas também muito voltada para a política e tudo mais, não é? Nós vimos, assim, o florescimento do teatro na Irlanda a partir do século XIX, uma ferramenta mesmo para mostrar uma realidade de um povo, e a poesia também. Isso não aconteceu aqui no Brasil, infelizmente. Nós tivemos um momento áureo de produção que foi o modernismo aqui no Brasil, não é? E aí vamos lembrar da Semana de 22, é uma data muito icônica, não é? E vamos lembrar também que em 22 e 23, estava acontecendo lá na Irlanda um outro tipo de revolução, que era a identitária, não é? Como nós aqui, nós tivemos movimento, por exemplo, movimento antropofágico, e, enfim, que pedia uma volta à nossa cultura. Lá na Irlanda, eles tinham uma guerra civil, não era uma atmosfera de guerra civil, e eles estavam lutando por sua independência, que, aliás, é muito recente. Em 1822, nós temos uma data histórica, né, que nós comemoramos 100 anos da nossa república e da nossa constituição mesmo identitária, que cá para nós, né, tem seus percalços, e, enfim, mas aqui tem um dado que é muito, eu acho que assim, a gente está num exercício de confronto de culturas, né? A tradução é isso. E daí nós vemos que a Irlanda, embora tenha só 100 anos enquanto república, tem traços de afirmação identitária muito mais sólidos do que os nossos traços aqui no Brasil. Eu sei que é duro, gente, né, eu não estou dizendo lá é melhor do que aqui, mas eu acho mais duro nós, num ambiente acadêmico, nós não colocarmos o dedo na ferida. Nós estamos muito atrasados em relação a várias outras culturas em termos da nossa identidade. Discutir brasilidade seria uma necessidade premente. Então, a Irlanda nos serve como um grande exemplo de um povo que, sim, foi se afirmando, e foi se afirmando também a partir da sua poesia, a partir da sua literatura. É isso que nos interessa ver, não é? E aí, voltando para o nosso cenário, na época, então, da repressão aqui no Brasil, tudo que era exposição da nossa identidade foi sufocado, e nós pagamos um preço. Hoje nós pagamos um preço. Nós nos relacionamos muito mal com poesia aqui no Brasil. É muito difícil, embora nós tenhamos hoje, né, a facilidade de um monte de editoras pequenas e tal, mas hoje a realidade de um poeta no Brasil é a seguinte: nós, via de regra, produzimos para um nicho muito específico. Nós costumamos dizer, né, e eu falo como poeta, nós publicamos para outros poetas. Quem são os grandes leitores, né? Aqui no Brasil, e vocês devem ter percebido isso, falar de poesia, ou se declarar poeta, ou leitor de poesia, carrega consigo um certo desprestígio. A gente acha que literatura é romance. Poesia é uma coisa assim de gente meio sentimentaloide, e que não é, essa é a nossa realidade. Então, não quero polemizar, mas acho muito importante a gente estabelecer um patamar assim de questionamento que nos traga, na hora de dimensionarmos o que é traduzir um livro de poesia para o português. Nós temos que começar com isso. Nós não é como disse, nós não nos relacionamos com tranquilidade em relação à poesia. Não é? Nós não vemos na poesia um instrumento social, claro que um instrumento estético acima de tudo, mas enfim, então, como é que você escrever poesia aqui no Brasil hoje?
você vai contar com uma certa invisibilidade. Como é você traduzir poesia no Brasil hoje? Então, isso se multiplica, percebem? Mesmo esses grandes nomes, mesmo tem outros grandes nomes que receberam o prêmio Nobel. Eu vou dar um exemplo, a Camila, talvez, eu não sei, Camila, se você chegou a conviver com a Enaie Azambuja. Você conheceu a Enaie, né? Então, foi uma colega de turma da Camila, hoje ela é professora, está fazendo seu pós-doutorado, mora na Inglaterra já há muitos anos, enfim, e tem uma carreira meteórica, enfim. A Enaie, ela traduziu um poeta que recebeu o prêmio Nobel, que se chama Thomas Tranströmer. É um poeta que recebeu o Nobel como o Seamus Heaney. Quando revelaram a coisa do Nobel, surgiu um interesse, uma editora procurou, né, a Enaê já tinha um projeto de tradução, fez o projeto de tradução, eles anunciaram, saiu em vários jornais que ia sair, uma grande editora do Brasil, entre as maiores editoras, e de repente eles simplesmente comunicaram que tinha passado aquele momento e que o projeto ia ser abortado. Então, o que eu quero colocar para vocês é isso. A poesia ocupa um determinado espaço na nossa cultura, a poesia traduzida ocupa um espaço ainda menor. No entanto, vamos olhar para o lado cheio do copo. Nós temos fenômenos que acabam acontecendo com poesia traduzida. E aqui vou citar um outro nome que a Camila possivelmente conheceu, que é da Regina Prishbishin, que foi professora da Universidade Federal do Paraná. A Regina traduziu uma outra ganhadora do Prêmio Nobel, diretamente do polonês, quer dizer, se a gente pensa que Irlanda é afastada, imagina a Polônia, com um idioma que não tem muito menos a visibilidade, digamos, né, do que o inglês. Mas a Regina Prishbishin fez a tradução dos poemas da Wisława Szymborska, e foi um fenômeno, foi uma coisa assim, não é? A poesia voltando para esse contato, as pessoas comentando, as pessoas comprando, as pessoas lendo poesia em tradução. Então, de um lado, nós temos, sim, a dificuldade de um mercado que, em algum sentido, é hostil por questões históricas, à poesia, mas, por outro, vamos, né, então, valorizar essas conquistas. Tudo isso para falar, para trazer para vocês, né, como é que como é que surge um projeto de tradução de poesia e de poesia irlandesa. Mas a professora Camila já me disse que vocês formularam algumas questões, não é? Quem sabe a gente já possa começar conduzindo aí o nosso bate-papo a partir das questões. Interessante, né, Lucy, porque quando a gente estuda literaturas de língua inglesa, no geral, né, eu sempre mostro isso para os alunos, principalmente nas literaturas introdutórias, literatura 1, né, que a literatura era essencialmente literatura em verso, né, nós temos poemas, então prosa é algo que vai ser considerado literatura, né, e claro que esse nome literatura é muito mais tardio ainda, né, mas a prosa é muito mais tardia, né, do que a poesia, né? Nós temos ali a poesia anglo-saxã, nós temos Shakespeare, né, com peças escritas em verso, e a gente, por uma coisa que a gente vê hoje na educação, né, que é uma educação que não foca na poesia, né? A gente, talvez, quando a gente é criança, a gente aprende aqueles versinhos ali, que são usados para a gente aprender a ler, aprender rima, e alguma coisa de fonética e fonologia e tal, mas isso, com o tempo, vai sendo deixado de lado, né? A poesia vai dando lugar a conto e romance, eu nem vou dizer porque ler na escola é um problema, né? Não lemos na escola mais, no geral, mas se a gente não lê prosa, quem dirá poesia, né? É uma coisa que vai sendo destruída
com o passar dos anos na educação escolar, né? Mas, enfim, o Seamus Heaney é o primeiro poeta que a gente lê no Clube do Livro, que já começamos em 2020, mas desde então a gente não tinha escolhido ainda outros gêneros, né? Este ano a gente escolheu, né, teatro e também poesia. Lemos também ensaio, né, que era uma coisa inédita que a gente não tinha feito ainda. Então, Seamus Heaney é o primeiro poeta que nós lemos. Mas eu vou passar a palavra aqui, então, para os nossos extensionistas, Johnny, a Ilana, a Giovana e Beatriz. Júlia, sinta-se à vontade também para contribuir e participar da conversa, tá? Mas, então, pessoal, podem fazer as perguntas que vocês prepararam para a Lucy. Ok, eu vou estar fazendo a primeira pergunta, que eu acho que é a que deve ser feita primeiro, né? Mandei no chat. De tantos autores e de tantas obras literárias nesse mundo, por que você decidiu traduzir 100 poemas de Seamus Heaney? Tá mutada. Perdão. Muito boa a sua pergunta, Johnny, porque a gente nunca sabe qual é a relação, né, quando a gente pega um livro. Agora, quero mostrar, eu sou professora de tradução de poesia, então, assim, eu dou uma disciplina que é introdutória, que é sobre estudos de tradução, e as pessoas, meus alunos, né, iniciantes, eles são a grande maioria, né, de jovens, e eles acham que você ter o nome do tradutor na capa do livro é uma coisa muito natural. Quer dizer, vocês jovens, vocês têm uma relação com o que é você traduzir, que é muito diferente do que a minha, não é? Anos atrás, talvez até do que a Camila, embora a Camila ainda seja jovem, mas é muito recente a valorização do tradutor, e eu venho de uma época em que muitas edições sequer mencionavam o nome do tradutor. Então, Johnny, essa tua pergunta, ela suscita, né, todo um contexto. Hoje, as editoras, elas valorizam os tradutores, boas editoras, né, existe toda uma política que vem desde né, de respeito às leis, existem, né, proteções, a gente tem um sindicato que é muito forte, etc, etc. Então, para a gente chegar efetivamente numa tradução, concorrem muitas forças. E eu vou falar especificamente desse livro, porque ele tem uma história muito interessante, mas antes disso, eu queria contar para vocês o seguinte: existem dois tipos de projeto de tradução. E ambos, eles vão ser variáveis a partir de um elemento nos estudos da tradução que é o iniciador. Existe uma figura, né, que a gente chama de o iniciador de um projeto. Claro que eu estou falando aqui só no masculino, né, mas o iniciador ou iniciadora de um projeto. Quem é essa agência? Quem é que inicia um projeto de tradução? E existem dois tipos, como eu disse. Uma tradução pode ser iniciada pelo seu próprio tradutor. Muitas, eu já fiz muitas, né? Eu me interessei por um determinado nome, seja da prosa, seja da poesia, eu pesquisei, eu antologizei, eu escolhi uma obra e eu traduzi aquela obra. Como? Eu desenvolvo um projeto e depois eu ofereço esse projeto para uma editora. Então, essa é uma maneira, não é? No caso do Seamus Heaney, a gente tem alguma coisa que é um pouco diferente, que é o segundo, não é, a segunda possibilidade, né, a segunda maneira de se iniciar. Esse projeto do Seamus Heaney não foi iniciado por mim. Esse projeto foi iniciado por um editor. Então, o que acontece? Um editor, ele se interessa, ele tem razões, né, para colocar esse projeto no mercado, quer dizer, o interesse parte, por isso, não é? O editor ele inicia, o iniciador de toda a tradução.
Nesse caso do Seamus Heaney, eu fui procurada por essa editora, que se chama Isto, que é uma editora de Porto Alegre. Eles têm uma linha que é só de tradução de ganhadores do Prêmio Nobel. Então, e aí eles vão chegar até o meu nome, por quê? Porque para a cessão dos direitos autorais, tem toda uma burocracia de uma coisa muito legal que eu queria também contar aqui. Os direitos autorais da obra do Seamus Heaney são muito bem cuidados pela família dele. Porque a gente tem casos, né, mesmo, assim, tem vários casos em que os direitos autorais estão com alguém, um agente, não é, uma agência de direitos, às vezes a família não tem nenhum envolvimento, a não ser receber esses proventos, às vezes são escritores que nunca tiveram cuidado, digamos, com a sua obra, e isso não era o caso do Seamus Heaney. Tanto que esse livro, vocês vão ver, não é, para quem já começou a leitura, já deve ter reparado nisso, esse livro, essa antologia, todos os poemas aqui foram escolhidos pela própria família dele. Esse livro, ele é muito especial por conta disso, porque não é uma antologia assim, tipo, os melhores poemas, os mais famosos, os mais publicados. Não, são poemas que a família escolheu por cada um dos filhos, tem uma razão por que aquele poema deveria estar ali. Então, é quase que um retrato desse poeta a partir das suas relações reais, não do mercado. Só que para eles conseguirem a cessão dos direitos autorais, e foi por isso que me procuraram, a família exigia que se desse prova, que a editora provasse a qualidade da tradução. Então, eu tive que mandar meu currículo, contar o meu histórico, que eu já estava trabalhando para várias editoras há um bom tempo, eu tive que fazer um histórico mesmo. Mas, mais do que isso, que eu conhecia a cultura irlandesa. Então, eles foram muito rigorosos nisso, não é? Mas isso é muito bacana da gente ver, porque o que pode parecer um entrave, não é. Porque seria o contrário, que a gente que fácil que é, né? De repente, tal. Tem muitas obras, gente, que ficam num total abandono. Aqui no Brasil, a gente vê isso. Às vezes a família não se interessa, ou não, é bem complicado, ou é indiferente, né? A gente tem casos extremos também, como é o caso do James Joyce, né, Camila? O neto do James Joyce era um cara maluco, ele não deixava fazer nada com a obra, assim, a menos que você pagasse muito dinheiro, e uma vez eu estava em Dublin, e uma conhecida nossa, ela chegou, assim, apavorada, porque eles estavam organizando um mega evento sobre o James Joyce, e esse neto, que agora já é falecido, mas na última hora, assim, tipo 2 dias antes de um grande congresso, ele falou, não permito que falem do meu avô, e eu tenho os direitos, vocês não vão fazer congresso nenhum. Percebe? Estou dando 2 extremos, assim, né, de um descaso ou de um exagero. Mas nesse caso aqui, além de ser uma antologia organizada pela família, não é? Então, é quase que um projeto de tradução que foi organizado não é, em outras circunstâncias, eles exigiam, então, uma pessoa, um tradutor, que tivesse alguma relação com a literatura irlandesa. Percebem a diferença? Porque se fosse eu que tivesse sido a iniciadora, talvez eu não conseguisse chegar numa editora. Não é? Enfim. E aí, então, na verdade, Johnny, não fui eu que decidi, mas, né, eu acatei de imediato, porque é uma oportunidade raríssima, né? A gente pode dizer que o Seamus Heaney, e assim, lembrando que existem outros ganhadores do Nobel na cultura irlandesa, né, Camila? Eu acho que o George Bernard Shaw ganhou o Nobel e ele não aceitou. Daí a gente tem o Beckett, a gente tem o Yeats, daí a gente tem o Beckett, e aí a gente tem o Seamus Heaney.
Então, claro, tem essa coisa impactante de carregar uma história, mas considerando que desses 4, o Heaney é um poeta, claro, o Yeats também é um poeta, mas o Yeats também se consagrou no teatro, e é uma referência da passagem do século XIX para o século XX. Hoje está mais, e é uma literatura mais hermética, né? Ele desenvolveu um sistema todo de simbologia e tal. O Heaney, ele tem uma qualidade que, de imediato, o torna um nome muito, não só admirado, mas ele é um poeta popular da Irlanda. Então, isso é muito importante para o mercado brasileiro. Não é? Então, de repente, tudo bem, mas o Yeats também ganhou o prêmio Nobel. Não vejo inserção no mercado brasileiro. Não é? Então, é um nome que está mais próximo a nós, não é falecido há tanto tempo, etc., etc., né? Não que isso sejam impeditivos, mas é muito mais difícil, acho que seria muito mais difícil. Recentemente publicaram a poesia do Samuel Beckett. Tem um certo apelo, mas não é assim, é só para especialistas, ao passo que o Heaney não. E eu acho, né, Camila, que a gente pode dizer, ele talvez seja uma das vozes da literatura irlandesa, considerando tudo, os 3 gêneros, né? Teatro, prosa, poesia. Talvez ele seja o nome mais quase que inteligível em relação à cultura e mais forte. Não estou falando de sucessos, né? Não estou falando de assim, de números de venda, nem nada. Mas ele, como representante da cultura irlandesa, talvez seja o nome mais forte. E isso, para o mercado brasileiro, tem um impacto. Então, talvez se ele tivesse ganho o Nobel, como eu dei o caso, não é, do Thomas Tranströmer, não basta ganhar um Nobel. Às vezes a pessoa nem tem tanta qualidade, enfim, mas não vai entrar para o mercado. Então, perdão, nem tem tanta qualidade e entra para o mercado, ao passo que Tranströmer ganhou um Nobel e não entrou para o mercado, nunca foi traduzido. Né? Então, a minha resposta para você é essa, né? Tem toda uma complexidade de quem vai iniciar um projeto. No meu caso, eu fui procurada por um editor, mas que já tinha, atrás desse convite, já tinha toda a incumbência de satisfazer as exigências da própria família do Heaney. Então, foi essa a minha trajetória em relação a esse livro. Então, se você mencionou essa questão de que é um poeta popular irlandês, né? Eu lembrei aqui que na escola, né, os alunos irlandeses aprendem os poemas do Heaney, e um deles que muita gente sabe de cor, porque tem que estudar para o Enem deles, que é o Living Cert, é Blackberry Picking. Né? Uhum. Então, muita gente sabe de cor o poema, porque eles têm que estudar isso, porque vai cair, né, na prova. Enfim, é um poeta que é, de fato, lido, né, bastante popular na Irlanda. Esse dado é muito incrível, né? Eu acho que ele é como quando a gente fala, né? Às vezes a gente escuta gente que nem é da literatura, mas fala assim, e agora, José? Sei lá, de repente, quando a gente vê, né, popularizada um verso, uma coisa assim, para a nossa literatura, né, para entender a dimensão do Seamus Heaney. Deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Uma vez eu estava em Dublin, fazendo uma compra, sei lá, se era numa livraria, não me lembro, mas acho que nem era num outro lugar. E o vendedor, que era um jovem, ele me perguntou, a senhora é da onde, né? O que a senhora está fazendo aqui e tal? Eu falei, eu sou brasileira e vim aqui para estudar literatura irlandesa. E daí ele falou, para estudar literatura irlandesa? Porque nossa literatura é muito forte. A senhora já leu James Joyce? Ele escreveu um livro que se chama Ulisses. A senhora já ouviu falar do James Joyce? Já leu? Eu falei, eu já li, eu sou apaixonada pelo James Joyce, pelo Ulisses, inclusive, já dei cursos sobre esse livro e tudo mais. E aí eu falei, e você já leu? Aí ele me disse, eu não sou louco. Percebem essa coisa? O Joyce, ele é muito amado
Mas ele não é assim, a Irlanda respira James Joyce até hoje, mas ainda tem essa distância, ao passo que o Seamus Heaney, ele é dessa... A Camila deu o melhor dos exemplos, ele estará na formação das pessoas, nas escolas, e mais do que isso, não é questão de qual que é o mais famoso, é tornando presente, melhor dizendo, né? Tornando presente a tradição da poesia. E o que a gente precisa saber disso? É uma coisa que nós, aqui no Brasil, felizmente, hoje, nós temos os slams, nós temos o rap. Por quê? Qual é a importância disso tudo? Essas formas contemporâneas, elas dialogam, né? Elas, na verdade, elas são, não só dialogam, né? Mas elas recuperam uma tradição de oralidade, de musicalidade da palavra poética. E aqui no Brasil, como eu disse, né, nós prendemos, nós encarceramos o poema em leituras silenciosas. Infelizmente, a gente não tem isso nem na escola, essa coisa de mostrar que poesia é sonoridade, poesia é corpo, poesia é voz. E lá na Irlanda, eles têm até hoje, eles têm treinamento para leitura, e eles cantam muitos poemas, não como uma música popular, mas eles sabem entoar, eles sabem ler, eles sabem usar o corpo. Então, isso faz muita diferença. Eles reconhecem que a poesia é um formato de expressão literária imediatamente ligada à oralidade. E também a coisa comunal. Eu conheci várias pessoas que tinham estudado no colégio como você lê um poema, né? Então, na escola, eles entendem quão importante é interpretar um poema, liberá-lo sonoramente, não é? Então, o Heaney, quando a gente vai, né, para o Heaney, isso vai saltar aos olhos. E a gente precisa se relacionar melhor com poesia, né? Tem uma coisa muito traumática aqui na nossa sociedade. E, gente, ó, eu não ganhei nada, e nem assim, não, a ideia não vim aqui destruir a cultura brasileira, pelo contrário, eu quero mostrar o que nos falta, em busca do quê? De que a gente preste atenção a isso. Não são críticas assim, lá é melhor, aqui é pior. Absolutamente. Mas quando a gente se inspira em algum dado cultural de um outro povo, de uma outra comunidade, eu acho que a gente é um ganho muito grande, não é? E lá na Irlanda, então, voltando a isso, a partir de uma valorização desses elementos de sonoridade de um poema, a gente tem digamos, se cumpre o que é a poesia de uma maneira muito mais íntegra. Porque, como o Luiz disse, né, o poema preso ali, e vou dar um exemplo, sempre faço essa brincadeira, né, uma suposição. Então, a gente se conheceu aqui e eu falo para vocês, gente, vamos supor que a gente esteja presencialmente, né, num grupo, eu falo, olha, amanhã eu vou fazer um churrasco aqui em casa, tá? Vai ter uma festa aqui em casa, e vocês podem, é tudo, né? Vocês podem trazer quem vocês queiram e tudo mais. Aí, de repente, vocês falam, pô, ela até é legal, né? Uma pessoa legal, convidou a gente, vou levar uma galera lá, vamos lá amanhã, né? Aí vocês estão saindo, assim, da sala onde nós estávamos, e eu falo, e tem mais. Além do churrasco, eu vou declamar uns poemas. Possivelmente, qual vai ser a reação de vocês? Vocês vão lembrar que, puxa vida, eu até queria ir, mas amanhã eu me lembrei, eu vou ter dor de dente, ou, nossa, o meu gato vai perder uma das vidas dele, eu vou ter que cuidar dele, não é? A gente vai achar uma desculpa para pular fora, porque aqui no Brasil existem 2 verbos que são muito assustadores, declamar e recitar. A gente não tem essa tradição. É muito constrangedor, imagina você estar num grupo e, sei lá, a professora fala, por favor, quem leu tal poema, agora venha declamá-lo aqui na frente. Isso é horror, é o pior dos pesadelos. Isso mostra como a gente é traumatizado para a poesia, né? Ao passo que em outros lugares, em outras comunidades, principalmente em lugares como a Irlanda, a Camila acabou de nos colocar isso. Faz parte. Inclusive, gente, faz parte dos currículos, não é?
tem disciplinas para isso, para você aprender a entoar os poemas. Então, o histórico dessa relação é muito intenso, é muito forte. Vários países aqui, inclusive na América Latina, preservou isso. Então, eu não quero insistir num ponto assim, mas é que, como é o primeiro livro que vocês começam, então, a ler de poesia dentro desse projeto todo, é importante a gente chegar com olhos que sintam o que é um poema, não é? O que é diferente, então, na poesia. Porque não é peculiaridade de vocês se alguém se sente desconfortável com poesia. Infelizmente, na nossa cultura, não há essa relação em profundidade com o poético, não é? Então, para a gente não se sentir traumatizados, é uma experiência que a gente vai, e eu acho que vai ser muito importante vocês liberarem, eu sempre falo, leiam esses poemas em voz alta, façam com que eles existam sonoramente. Diga, Beth. Boa tarde, primeiramente. Eu cheguei nem dei boa tarde para a senhora. É um prazer estar aqui na sua presença, né? E eu me envergonho em dizer que eu nunca fui muito leitora de poesias e nada do geral em específico. Mas, assim como a senhora disse, eu também tinha essa visão de romantismo e palavras difíceis de entender em toda a poesia no geral, mas eu li alguns já, inclusive, né, do escritor. E esses primeiros que eu li do livro, eu me senti em um comodismo, assim, extremo mesmo, porque é muito interessante como é retrato sobre a vida dele pessoal, né? Toda a família dele, e de forma tão simples. Então, eu me senti muito bem e vou começar a dar mais chance para poesia no geral. Eu nunca tinha lido assim. Ah, que legal, ver assim, é exatamente isso, Beth. A gente precisa liberar, a gente precisa se equipar para a leitura. Se equipar, mas do que exatamente? De um olhar mais fresco, né? De um olhar menos rançoso. A gente vem com trauma, né? Eu vou contar um negócio para vocês que vai parecer uma piada, mas é fato. Eu sou poeta e esse ano eu comemorei 40 anos de carreira. Meu primeiro livro eu escrevi com 17 anos e só consegui publicar aos 19. Então, isso foi em 1984. Talvez nem os assim, pais de vocês, né, estivessem ainda engatinhando. Mas, enfim, nessa época, eu ia contar uma coisa engraçada para vocês, né? E aí eu ia contar uma outra história, eu esqueci o que eu ia falar. O seu primeiro livro? É uma coisa mais da poesia mesmo, já vou lembrar. Me empolguei, aí fui contar de mim e não era isso, né? A gente precisa fazer um confessionário aí. E era uma coisa relacionada com o Riney, né? Ah, lembrei, né? Então, a Beth disse, eu me envergonho um pouco disso, né? De não ter essa relação. E, então, lembrei bem o que era a história. Vários dos meus livros, já por 6 ou 7 vezes, eles caíram naquelas listas de vestibular, sabe, aquelas leituras obrigatórias de vestibular. E a parte que eu disse que era meio engraçada, mas é mais para tragicômica, ela é mais trágica do que cômica, é que todas as vezes em que eu, autora, tentei resolver as questões do vestibular, possivelmente não ia daquela maneira, nem eu mesmo. Vocês percebem como que é trágico isso? Não para minha produção, mas para isso que a Beth falou. A gente chega meio envergonhados, né, de não saber se relacionar com a poesia. Por quê? Porque a poesia, ela foi jogada numa dessas caixinhas, e a gente chega nessas caixinhas, a gente só se relaciona com a poesia, infelizmente, até o momento em que você precisa marcar um X lá numa questão de vestibular. Depois você desenvolve uma aversão àquilo, não é nem raiva, mas é que para que isso serve?
porque ela nos chega, infelizmente, de um jeito tão chato, né? A poesia se tipo um monte de regras, como se os períodos, eu sei que a gente tem que ordenar, né, em períodos, etc, mas a gente engole tanta característica, tanta coisa assim, que a nossa relação fica muito truncada, e possivelmente, né, a gente nunca mais queira chegar na poesia. Tem uma frase de um poeta norte-americano moderno, que ele se chama William Carlos Williams. Se vocês não conhecem, seria bem legal vocês procurarem um filme que fala sobre ele, que é o mais recente, que se chama Patterson. Aquele filme é muito bonito, porque fala sobre a poesia de uma maneira assim tão diferente do que a gente está acostumado, não é? E esse poeta, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que pode ser até meio chocante, mas não é? Vamos analisá-la, né? Ele diz assim: um poema sobre um cachorro é um poema sobre um cachorro. O que tem de incrível nessa frase? Que a gente, nessa nossa relação truncada com a poesia, a gente esquece que a poesia, ela não tem uma obrigação de ser outra coisa além dela mesma. Um poema sobre um cachorro é isso, é só isso e é tudo isso ao mesmo tempo. O que é que nos traumatiza? Que a gente vai para essas questões, ou está em sala de aula, tem uma tarefa para fazer que envolve poesia, e a gente tem que procurar a bendita da mensagem, que é a coisa mais triste do mundo, gente. Poema não tem mensagem. Poema tem tempo, tom, tem rima, tem uma estrutura, tem um monte de elementos que são incríveis. E a gente vai procurar um negócio que ele não tem. Por isso que a Camila deve ter passado, né, por essa experiência, assim, às vezes a gente vê uma turma inteira tentando buscar aquilo que um professor, claro, que não é culpa do professor, a gente tem uma estrutura, mas é que ninguém está achando aquilo. E isso é péssimo para a poesia, isso nos afasta. O poema, o maior elemento de um poema é a sua gratuidade. E isso a gente vê, olha que legal, a Beth acabou de falar, eu já li alguns, e eu tô né, me aproximando daquilo com uma certa facilidade, porque a gente fica com medo das palavras difíceis, fica com medo de não achar mensagem. Não, ler um poema é simplesmente o prazer daquela maneira de você usar a linguagem com uma outra relação. Eu vou citar um filósofo, um filósofo modernista que a gente vale lembrar, né, que no início do século XX nós inauguramos a filosofia da linguagem. Então, a história da filosofia vinha numa esteira que era ontológica, a gente pensava no ser. De repente, se volta para a linguagem, e vocês devem estudar isso, né? Os linguistas, a formação da linguística, os laboratórios, né? Os russos, o estruturalismo, enfim, o formalismo russo, tudo isso a gente estuda. Mas o mais legal é que o que nos une aqui, né, e outras pessoas que têm interesse pela leitura, pela literatura, é esse grande barato que a gente tem com a linguagem. E esse filósofo, Wittgenstein, ele vai falar o seguinte, que a comunicação humana, ela se dá a partir de convenções, senão o que eu estou falando aqui, né, se vocês não conhecessem as regras aí, vocês não entenderiam, exceto na poesia, porque a poesia é esse universo em que a linguagem é usada de uma outra maneira, muito livre. Então, ler um poema é um exercício libertário. E quando a gente vai para o Heaney, é isso, a gente começa a identificar essas relações. E como a Beth bem colocou, ele fala muito de família, ele fala muito de natureza, ele fala muito do seu lugar. Não é ele, né? O poeta ele vai criar uma persona. Esse eu lírico, não é? É uma invenção. Mas esse eu lírico, ele fala com a gente, por isso que o Heaney é tão amado. Ele dialoga a partir desses grandes problemas existenciais, mas que surgem de observações das coisas cotidianas. Então, nesse sentido, é um poeta
você pode pensar, poxa, né, mas o cara já morreu e fala sobre um mundo que eu nem vivi, ou enfim, mas ele é atualíssimo, justamente por essa simplicidade no tratamento da linguagem. Então, se permitam isso, gente. A relação com a poesia, ela é muito incrível. Não fiquem... Procurem um poema de um poeta que é o Billy Collins, e ele tem um poema, Camila, não sei se eu cheguei a trabalhar, se você vai lembrar desse poema, mas o Billy, eu não lembro o nome, Ars Poética, alguma coisa assim, é um metapoema. Mas nesse poema, ele traz o seguinte, ele tem uma primeira pessoa que fala, né, eu gostaria tanto que as pessoas fizessem isso ou aquilo com o poema, né, se divertissem, ou saboreassem e tal. E daí, na última estrofe, fala assim, mas tudo que querem é prendê-lo com as mãos para trás numa cadeira, pegar uma mangueira e bater no coitado e falar assim, fala qual é a mensagem, fala. Uma sessão de tortura, gente. Isso é tortura com o poema e uma tortura com a gente também, porque a gente quer extrair uma confissão, não é, de uma vítima ali que imagina, não, ela não está ali para isso, ela não existe para isso, né? O poema existe para outras coisas. Então, sim, Beth, o Heaney vai falar muito sobre natureza, ele vai falar muito, né, sobre esse mundo natural. Eu acho que nesses momentos, né, perfeito, Introduction to Poetry. Depois leiam esse poema, gente, saboreiem, é muito importante esse poema. E então o Heaney vai nos falar sobre as nossas experiências imediatas, um amigo da escola, uma cena que ele viu, e às vezes quando ele envereda, então, para uma atmosfera que está ligada a acontecimentos históricos, né, políticos e tudo mais, mesmo que nós não conheçamos a história da Irlanda em profundidade, além de ficar esse convite para que a gente se aprofunde, ele trata desses temas universais. Então, a experiência de guerra é uma experiência de perda, é uma experiência de dor, é uma experiência de constrangimento, não é? De um desequilíbrio da sociedade, de violência. E quem de nós, enquanto seres humanos, não nos confrontamos com isso diariamente? Então, a gente pensa, por que eu vou pensar lá a Irlanda que está dividida, tem a República, tem a Irlanda do Norte, isso é meramente... tem os problemas religiosos, e eu, né, não entendo nada disso. Ele não trata disso. Ele parte desse local para o universal, como os grandes nomes da literatura o fazem, não é? Então, essa experiência que a Beth teve, eu acho que ela ilumina a gente, não é? Quando a gente vai para o poema abertos e deixa o poema contar, o poema, a gente demanda mais leituras do que uma história, uma ficção em prosa, assim. A gente precisa ler 2, 3 vezes, como a gente escuta música. Pense aí na banda favorita de vocês, ou no músico, no cantor, na cantora, num grupo, numa orquestra, no que quer que seja. Quantas vezes a gente escuta uma determinada música que a gente gosta? Milhões de vezes, não é? A gente escuta, às vezes, freneticamente, acaba de escutar, escuta de novo. Por que a gente não faz isso com o poema? O Heaney, ele demanda isso, ele está em tradução. Vocês vão ver ali, não é? Tem coisas da rima, tem rima interna. O poema existe para a gente saborear tudo isso. Só para, mas o que é? Entendi, não entendi? Gostei, não gostei? Não, ele nos pede que a gente escute com essa mesma dedicação que a gente escuta uma música. Não tem aquele momento em que a gente está escutando uma música que já escutou 20 vezes e fala, nossa, caramba, aqui tem uma bateria, aqui tem um baixo, aqui tem são coisas que vão aparecendo. Nunca tinha me tocado, mas olha, aqui tem um negócio que eu nem sei o que é, deixa eu escutar melhor. Tem que fazer isso com o poema. Lucia, eu lembrei de 2 coisas. Quando eu era sua aluna, a gente leu Gertrude Stein, e ela tem aquela, né, aquele dizer, a rose is a rose is a rose is a rose, quer dizer assim, né, uma rosa é uma rosa.
né? No poema não adianta eu ficar procurando muitos significados obscuros. Às vezes tem, mas assim, às vezes uma rosa é só uma rosa. Né? Perfeito. E outra coisa que eu lembrei, e isso eu tento também falar para os meus alunos, é a questão de ler em voz alta, né? De ler o texto em conjunto, né? Porque, claro, que eu posso ler ali o texto em voz alta, mas compartilhar a leitura, e também os clubes de leitura são bons para isso, né? Ler o texto em conjunto e perceber sonoridade, rima, aliteração, enfim, faz toda a diferença, né? Porque é uma experiência que enriquece mesmo, né? Mesmo que a gente esteja lendo o poema e não entenda nada do que ele está dizendo, mas só essa experiência ali de leitura já é enriquecedora. Então, é esse mesmo quebra-cabeça. Quando você está lendo uma história corrida, né, um romance, você se apega a um enredo, então acontece isso, mais aquilo e tal. A gente tem que ter essa dedicação para o poema, mas é uma outra chave. Então, olha, como a Camila falou, aqui tem uma rima, como é que isso dá suporte, né? Como é que forma e conteúdo vão culminar, né, num sentido maior. Então, essa relação é muito importante. Eu não sei se a gente já está perto ali de encerrar, Camila, mas eu queria... Não sei quanto tempo a gente ainda tem. A gente pode fazer mais uns 10 minutos. Tá ótimo. Então, como a gente começou mais tarde. A Júlia, pode falar. Valeu. Eu nem me apresentei, me perdoa, gente. Eu cheguei aqui apenas chegando. Eu sou a Júlia, sou do mestrado em Ciência da Literatura aqui na UFRJ. Aí eu vim porque eu fiquei muito interessada mesmo. O Simões Ridley é um poeta que eu conhecia há relativamente pouco tempo, por um meio não convencional, apesar de estar na faculdade, fiz inglês, mas não cheguei a completar, porque, enfim, eu entrei para literatura, e aí eu passei no mestrado, precisei não completar, porque tinha passado na seleção. Mas foi um cantor irlandês que comentou, o Rosier, não sei se vocês sabem, falou que era o poeta favorito dele, e aí eu falei, nossa, eu nunca ouvi esse nome, e me pareceu alguém muito importante quando ele falou. E aí eu fui atrás de um livro, e na época eu acho que não tinha ainda a sua versão, porque eu só encontrei essa na estante virtual. E eu não estudo tradução, eu estudo poesia contemporânea, mas brasileira, mas nos últimos tempos tenho me interessado, assim, pelos processos. Às vezes faço entre amigos, eu faço de brincadeirinhas mesmo, gente. Eu faço tipo zine, eu tenho uma zinezinha traduzindo uma poeta sudanesa americana, que eu também achei na internet. E aí eu fiquei muito curiosa em saber sobre os processos de tradução, principalmente sobre ter uma edição anterior, como foi lidar com isso. Não sei se todos os textos estão, eu só conheço esse, então, mas me parece ser uma coleção bem grande de poemas, então talvez tenham textos repetidos, então como é lidar com poemas que já têm uma tradução. E também, de curiosidade, assim, principalmente sendo ele um poeta tão ligado ao cotidiano irlandês, sobretudo, como é tentar passar isso, né? Mantendo essa simplicidade, tentar transmitir a simplicidade de algo que talvez a gente não alcance tanto por não estar ciente desse contexto, por ser tanto um país estrangeiro quanto uma história que muitas vezes a gente não sabe. Obrigada, Júlia, pela questão que você levanta. Tem toda uma complexidade aí, né? Tem muitas coisas que você trouxe, mas basicamente os mesmos elementos que a professora Camila colocou. Quando você está fazendo uma leitura, você vai saboreando, então você vai vendo as questões da estrutura, como é que essa forma se relaciona com o conteúdo, e na tradução é o que você vai fazer. Né? Você tem que fazer uma varredura desses elementos, não dá, você não vai traduzir só, você interpreta um poema e aí você traduz, não, você tem que ter o grau máximo de fidelidade, né? Esse é um conceito de tradução, ao seu original. Você sabe que vai fazer uma reprodução,
Mas hoje a gente não pensa, né? Na história da tradução, nós tínhamos um momento em que se dizia que a tradução é uma pálida cópia do original, a tradução é sempre, né, inferiorizando a tradução. Hoje não, a gente tem um poder que é valorizado, que é o poder criativo também. Então, para a tradução de poesia, mais do que para a tradução de prosa, porque são outros elementos, né? A gente precisa estabelecer hierarquias aqui, mas para a tradução de poesia, você precisa conhecer essa estrutura toda. E para um poeta como Chinen Rimos, a gente precisa muito fazer esse raio-x desses elementos, porque a sonoridade é vital. Então, você precisa, né, a cada elemento de forma você vai preservar, não é só preservar o conteúdo, como é que a forma reforça, por que é aqui que eu vou tentar, e ele trabalha com métrica e rima, e vocês vão ver depois, né, tem muita rima interna. Então, eu preciso conhecer aquele poema em profundidade. Então, cada poema requer esse mapeamento, e é assim que eu trabalho. Quando eu chego num novo poema, eu faço esse raio-x, e o que é que eu preciso evidenciar? Existe um esquema rímico, ele fura, de vez em quando, né, essa estrutura, por que ele faz isso? Ou são versos mais, né, livres, ou totalmente livres e tal. E em relação à outra tradução que você mostrou, é uma tradução bem anterior, não é desse livro, não é? Esse livro, ele é um livro fechado, né? São 100 poemas, e, enfim, essa é uma antologia que chegou aqui, eu acho que no início dos anos 90, né? Eu também já conhecia essa coleção, é muito bacana. E alguns poemas vão aparecer, sim, e eu vou te dar um outro exemplo, porque uma das curiosidades que as pessoas têm é assim, poxa, mas já existe tradução de tal livro, e como é que o tradutor faz? Enfim, hoje, quando nós temos um mercado, o nosso mercado para tradução, ele é exuberante, ele é um mercado muito potente, está em transformação, mas hoje a gente vê, em relação ao passado, né, que muita coisa mudou. E eu vou dar um único exemplo, Júlia, para você entender como é que a gente lida com essas outras traduções. Eu costumo, não é, assim, na parte mais, digamos, na prática da tradução, eu costumo me inteirar das melhores traduções, né, em outros idiomas também, não é? Eu traduzo do espanhol também, então sempre me interessa, mas nem sempre dá. Num projeto de tradução, se você se põe a ler tudo que já foi traduzido, você fica doido, não funciona. Não dá para você, mas fulano disse assim, fulana... Não funciona, faça a tua tradução. Depois, se você quiser, né? Mas eu vou dar um exemplo. Eu trabalho como tradutora numa editora que é grande, né? Que é a editora Dark Side Books. Então, é uma editora que tem uma qualidade... não é assim, nas edições e tudo mais, geralmente é uma editora que traz uma introdução ao livro, tem todo um cuidado. Recentemente, a Darkside publicou uma tradução do livro Orlando, da Virginia Woolf. Essa tradução, ela já tem 7 versões. 7 versões para o português brasileiro. 7 tradutores já fizeram essa tradução. E percebe que a editora, eu fiz essa tradução, eles me procuraram porque eles querem como se fosse uma tradução autoral. Aquela editora tem traduzido por tal tradutor. Então, isso é um momento de celebração, de uma mudança, como eu disse para vocês, na minha época, quando eu era estudante, ter o teu nome na capa do livro, isso era uma coisa, assim, completamente inusitada. Hoje, Júlia, as editoras investem nessas novas versões, não é? Nessas novas traduções. E, então, acaba acontecendo, sim, porque se chegar mais uma tradução desse mesmo livro por um outro tradutor, por uma outra tradutora, é motivo de festa, é um momento de celebração mesmo. Quanto mais traduções tivermos de um determinado autor, melhor é para essa obra, melhor é. E as traduções, elas não são definitivas. Hoje a gente se relaciona muito bem com isso. Não é porque, teve uma tradução em 1940 de tal livro, a gente não precisa mais fazer.
tudo muda. Isso é muito importante. Nós temos 5 traduções do livro Ulisses, do James Joyce, aqui no Brasil. E outras chegarão. Traduções intermediáticas. E tudo isso é bom para o livro, digamos. E é bom para a própria tradução. É mais ou menos assim que funciona. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Eu acho que tem mais, dá para fazer mais uma pergunta, gente, que é justamente sobre a tradução, né? Vocês podem fazer a pergunta sobre tradução e memória, Lucy. Ah, sim, por favor. Estão achando aí? Você só consegue me dizer o número? Vocês fizeram... acho que dá para juntar 4 e a 5, porque as duas têm a ver com memória, né? Ah, tá. Qual foi o poema que você leu que mais te marcou? E, em sua opinião, como que os momentos introspectivos de Seamus Heaney e memória se entrelaçam? Uhum. Eu vou dizer primeiro, né, como é que eles se entrelaçam. O Heaney, ele trabalha num duplo movimento. Por quê? Ele forja uma persona, né, ele tem um eu lírico que trabalha muito a memória, muito. Né, ele sempre faz um distanciamento. A gente, às vezes, tem essa persona, né, lembrando, mas depois ele volta para o presente. Então, é um exercício de memória, né? Mas também ele faz com que, por isso que eu disse que, né, tem dupla camada, assim, ele faz com que nós, leitores, também nos coloquemos em uma situação, se não aquela, naturalmente, né, mas de recuperação de uma experiência de memória. Então, isso é uma questão estilística. Ele, assim, ele explora muito isso. É voltar para o passado com olhos de presente e voltar, por exemplo, para a infância com olhos de maturidade. É um jogo mesmo que ele estabelece. E nós acabamos também operando isso, quase um espelhamento. Não é? Então, o papel da memória na interpretação dos poemas do Heaney é muito especial. Essa pergunta é muito importante, porque vocês mesmos se sentirão, não é? Ele tem, por exemplo, ele trabalha muito com imagens da sua infância e relações com poço. Poço é um bom exemplo, né? Ele trabalha assim simplesmente também com essa. Quem que vai ter um poço hoje em dia na sua casa, né? É muito raro. É muito raro que você tem uma relação como aquele garoto, né? Teve nascido lá na década de 1930, tudo mudou, né? Talvez os avós de vocês, talvez seja uma referência aos bisavós, não é? Mas então eu não tenho nada a ver com esses poemas. Não, pelo contrário, é essa oportunidade de também vermos aquela criança puxando essas memórias. Ele fala muito do seu tempo, que não é o tempo dele autobiográfico, mas do tempo de uma pessoa na faculdade. As relações são as mesmas, as relações de amizade, as relações de família, e quase que a poesia é o próprio veículo dessa memória. Ela está codificada, e nós, através da memória, vamos decodificá-la. Então, é muito marcante, assim, também nas nossas leituras, nos atentarmos para isso, né? Esses jogos todos, e também os eventos históricos, como a Júlia bem colocou, não é? Como é que a gente lida com isso na tradução? Nesse caso, especificamente, eu não tinha autonomia, o projeto não era meu, não é? Ele estava fechado, como já expliquei para vocês. Eu não tinha espaço para colocar muitas notas, ou para, não é? E também eu não acho interessante a cada poema você ficar contextualizando, é outro tipo de leitura, não é? Eu gosto muito das notas ao final do texto, para o leitor que queira, né? Mas, nesse caso, as estratégias que a gente usa às vezes, de traduzir, por exemplo, digamos que, uma coisa hipotética,
Então, o poeta menciona a palavra Odeon, vamos dar um exemplo. E aí eu vou lá pesquisar o que é. Aí assim, a gente descobre que o Odeon era um cinema que era muito conhecido lá em Derry, onde ele nasceu, enfim, aconteceu um episódio histórico ali, ou numa rua, numa coisa e tal. Digamos que tenha aparecido no original só a palavra Odeon. Na minha tradução, eu já vou colocar essa informação. Então, no cinema, Odeon, ou na rua, tal. Eu posso falar assim, né? Aqui em Curitiba, a Camila Sana, vai falar assim, você vai ali pela Murici e entra na Ébano Pereira. Eu não estou dizendo que são ruas, se é avenida, se é o que é. Então, o tradutor, se eu falar simplesmente Murici, deixa não é uma coisa nebulosa. Então, um pouquinho dessa condução a gente coloca. Ou, às vezes, assim, eu conversei com a Ruth. Descobre que Ruth foi uma prima do poeta, ou não é, naquele poema. Então, aí você tem que fazer uma certa condução, não é? Você não vai ter um espaço para explicar. Conversando com minha prima Ruth, digamos. Esse tipo de tradução, não é, também do conteúdo, é possível você fazer. Senão você vai abrir, cada vez você vai abrir uma nota de rodapé, fica uma coisa assim, muito tensa, né? A leitura, assim, corta o prazer. E outra coisa, Júlia, eu tive uma editora, trabalhei com uma editora que ela era bem rigorosa, ela era uma das regras, assim, da edição daquela editora, inclusive, né, assim, era que a gente não facilitasse para o leitor. Tá uma referência aí, no caso, né, ela trabalhava com o mundo árabe, que tem 1 milhão de referências. Ela fala, deixa no original, hoje já existe o Google. E o leitor, isso é bom para o leitor. E isso é uma das estratégias. Hoje a gente tem teorias de tradução que dizem, você pode naturalizar, né? Se chama, você vai domesticar aquele, né? Então, eu trago para a realidade no Brasil e eu, né, deixo confortável para o leitor e desconfortável para o Seamus Heaney, no caso. Né? Eu vou abrasileirando tudo. Ou eu posso querer manter, preservar o que é essa origem do texto, não é? E aí eu vou valorizar o contexto de produção, etc, etc. Essa é uma outra estratégia. E aí, assim, os leitores, eles vão... Esse é o barato da poesia, né? Que é uma peça pequena, você pode escrever um poema com 500 páginas, ninguém é proibido de fazer isso, mas, via de regra, o poema é uma página e meia. Via de regra é isso, né? Um haikai, ele inclusive tem um aqui nessa, né, bem curtinho. Então, a gente tem que extrair dali o maior prazer possível, de você se aprofundar a partir daquelas poucas palavras que estão organizadas de uma maneira diferente, libertária, não se esqueçam disso, né? De uma maneira, é uma forma de comunicação muito diferente. E só para encerrar, aquela nossa noção de que poesia é um troço fechado deliberadamente, que o poeta é uma pessoa... Imagina, quem são os poetas, afinal? Será que é uma pessoa horrível, que tem uma página para, né? Então, a vida é bela, mas eu não vou dizer isso assim, porque senão todo mundo vai entender de imediato, eu vou complicar, eu vou usar um jeito aqui que todo mundo vai achar que eu sou um erudito. Será que a poesia é isso, gente? Poesia é uma celebração da nossa existência, mas mais do que isso, é uma celebração do ato comunicativo. Então, o poema ele existe para comunicar, ninguém escreve um poema para não chegar ao outro. O outro, ele está embutido já no ato da leitura ou da escrita de um poema. Então, assim, o meu desejo é que vocês enveredem por esse Seamus Heaney a ponto de esse grande amigo, né? Essa pessoa com experiências existenciais que são muito profundas e muito comoventes. Isso é muito legal. E eu acho que essa palavra, eu sempre volto a essa palavra, né? A leitura comove.
E aí vocês estão num grupo que é de comoção. Comover significa mover com. E é isso que vocês vão fazer, né? É isso que vocês têm feito. Então, eu queria encerrar aqui, primeiro dizendo que eu estou à disposição, quando quiserem, né? Se tiverem alguma questão, para a gente conversar sobre o Rini, e à medida em que vocês forem avançando nas leituras, né? As descobertas que forem fazendo, se quiserem, né? Me contar, né? E, além de me colocar à disposição para também, né, acompanhar aí essa trajetória de vocês, eu quero desejar que seja a mais reveladora possível, que seja, né, que vocês tenham uma leitura crítica mesmo, crítica nessa, assim, que vocês se coloquem mesmo nessa leitura, e vocês têm a melhor das condutoras para isso, que é a professora Camila, e tem uma sensibilidade muito grande, tem uma experiência de mundo, né, de Irlanda, e que conhece muito isso. Então, aproveitem, né, que estou vendo uma combinação, aí, uma confluência de vários fatores que seguramente vão concorrer para que seja uma experiência muito bonita, muito intensa, e que, né, que vocês tenham esse gosto em saboreá-la. Muito obrigada, Lucy. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença, né, o aceite ao convite que fizemos, porque é sempre bom ter alguém que conhece tão profundamente, né, o trabalho do tradutor exige também, né, que você se debruce sobre a obra como um todo e conheça, assim como poucas pessoas, né, o Seamus Heaney. Eu tenho que dizer para vocês que eu conheci o Seamus Heaney. Eu consegui conhecer e foi até interessante, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para a Yeats Summer School, que era sobre o Yeats, mas eles sempre convidam um poeta, e o ano que eu fui foi justamente Seamus Heaney, e foi um mês antes dele falecer. Então, imaginem o meu choque quando um mês depois eu tinha voltado para o Brasil, e aí a notícia de que o Seamus Heaney tinha falecido. Né, mas eu consegui, eu tenho uma foto, depois eu mostro para vocês a foto que eu, Maria Rita Drummond-Viana, que você conhece também, né, que ela traduziu também, né, várias obras lá da Universidade Federal de Ouro Preto, e já esteve aqui com a gente para falar da Sinead Gleason, né, a Alessandra Rigonato também lá da USP, então eu conheci o Seamus Heaney. E para dizer para vocês, não querendo influenciar, mas foi até um poema que eu postei um dia no Instagram, e até marquei você, né, Lucy? A gente começou a conversar sobre isso, que é um poema assim, que está logo no comecinho, que para mim assim, sempre mexe muito comigo, que é o Recesso no Meio do Semestre. Sim. Esse poema é lindíssimo. É muito bonito, ele sempre mexe demais comigo. Então, eu acho que vocês também vão ter um poema, ou vários poemas, né, no caso do Rini, que vão falar mais alto com vocês, e vocês vão interagir com esse poema, ou esses poemas, de uma forma bem particular. Tá? Nós vamos postar lá no Instagram do Clube do Livro uma sugestão de cronograma de leitura para aqueles que gostam, né, de seguir uma dica de um ritmo, que dá cerca de 4 poemas por dia. Então, se você ler 4 poemas por dia até o dia 23 de novembro, que vai ser a nossa live de discussão, né, depois que lemos tudo, dia 23 de novembro, vamos discutir os poemas e impressões e experiências de leitura. Então, até lá, cerca de 3 a 4 poemas por dia é o suficiente para a gente chegar até lá, tendo terminado o livro. Né? Então, para quem gostaria de comprar, eu disponibilizei os links, né, tanto da editora quanto da Amazon. A editora também vende o formato e-book, né? Não precisa comprar da Amazon diretamente. Então, para quem tem o Kindle e prefere o Kindle, às vezes é até um pouco mais barato, né? Mas essa é uma edição bilíngue, tem português e inglês, não é, Lucy? Então, quem quiser também ter uma experiência de leitura em língua inglesa também desses poemas, é uma edição muito boa. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas. Seja bem-vinda, Júlia.
esperamos vê-la novamente no nosso encontro de encerramento. E também gostaria de agradecer novamente a Lucy pela presença. E também, claro, não deixem de conversar com a Lucy, podem procurar as redes sociais dela, né, caso vocês queiram conversar diretamente com ela sobre poemas, ela com certeza vai responder vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até. Tchau, Boas tchau, leituras. gente. Boa noite. Tchau, tchau.